Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Quero trazer uma meditação da palavra do Senhor para vocês, que se encontra no livro de Salmo 92:12. Este versículo nos fala assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo? Primeiramente, devemos começar identificando quem é o justo, já que a própria palavra de Deus nos diz, lá no início de Romanos, que não há nenhum justo sequer. Portanto, justo é todo aquele que foi justificado através do sangue de Jesus. Justo é todo aquele que confia no sacrifício de Cristo. Justo é aquele que, confiando no sacrifício vicário de Jesus, foi inocentado por Deus nos tribunais divinos. O próprio Paulo, em Romanos 8, vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, já que é Deus quem os justifica? Justo, portanto, é todo pecador que, arrependido, confessa seus pecados e crê que o sacrifício de Jesus, a morte vicária de Cristo, é suficiente para perdoar os pecados e é suficiente para torná-lo amigo de Deus. Esse, portanto, é o justo. E o salmista usa esta figura de linguagem, usa esta analogia, usa esta comparação. Ele compara o justo como uma palmeira. Existe uma variedade de palmeira. Existe uma variedade de palmeira. Mais de 1000 tipos de palmeira existem. Mas de qual palmeira o salmista está falando? Já que existe uma variedade delas. O salmista está falando muito provavelmente de um tipo específico de palmeiras que existia e existe por todo o Oriente Médio, que existe por todo o Israel. Era a palmeira que se chama tamareira, que dá o fruto da tâmara. O salmista tinha em mente a tamareira, que era uma palmeira bem comum, que é uma palmeira bem comum naquela região. Então o salmista está dizendo que o justo é como a tamareira, é como uma palmeira. E a palmeira, quando nós olhamos mais de perto, ela traz grandes lições para nós. Uma das lições que nós aprendemos com a palmeira é que a palmeira cresce em lugares áridos. A palmeira cresce em lugares difíceis. A palmeira cresce em lugares inimagináveis. Ou seja, a palmeira cresce em pleno deserto, no calor causticante do deserto, num lugar sem água visível, num lugar hostil. É nesse lugar que a palmeira cresce. Isso nos traz uma importantíssima lição, que nós também, como justificados por Deus, devemos crescer em qualquer lugar. O ambiente em que nós nos encontramos não é desculpa para nós não crescermos. O ambiente, por mais difícil que seja, não é desculpa para nós não nos desenvolvermos. Porque o salmista usa esta comparação. O justo, ele floresce como uma palmeira. A palmeira, florescendo, ela fica belíssima em pleno deserto. A palmeira, florescendo, ela embeleza o deserto. Aquele lugar de morte, aquele lugar de sequidão que é o deserto, agora fica embelezado, fica mais lindo pela palmeira que floresce. E a florada da palmeira, ela antecede os frutos da palmeira. Antes da palmeira produzir frutos, a palmeira
produz flor. Tanto quanto produz fruto, ela produz flor. Antes de ter o cacho cheio de fruto, ela tem o cacho cheio de flor. As flores da palmeira podem muito bem representar as doutrinas de Cristo que embelezam a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, diz assim: ornando em todas as coisas a doutrina de Cristo. Quando o cristão, quando o justo segue as doutrinas de Jesus, ele está embelezando este mundo tenebroso. Quando o cristão obedece às doutrinas de Cristo, ele está florescendo, trazendo beleza para este mundo podre. Mas logo após as flores, não é só flores, logo após as flores vem o fruto da palmeira. E o fruto da palmeira, mais precisamente da tamareira, ela salva a vida dos viajantes do deserto. O fruto da palmeira salva a vida daqueles que andam errantes pelos desertos, daqueles que até mesmo se perdem no deserto, porque é muito fácil se perder no deserto. O ambiente no deserto é tudo muito parecido. As dunas de areia, o calor, o vento, é tudo muito igual. Então é fácil perder-se no deserto. E esses que se perdem no deserto, se não fosse pela tamareira que produz os seus frutos, esses que se perdem acabariam com certeza morrendo, perecendo no deserto. Porque o fruto da tamareira, ela não é só nutritiva, mas ela também tem uma boa quantidade de água. É uma fruta úmida, que serve também para não só alimentar os errantes do deserto, mas também serve para hidratar estes mesmos, que estão famintos e sedentos no deserto. Assim é a vida do justo. Assim é a vida do cristão. O cristão produz fruto não para si mesmo, mas o cristão produz fruto para abençoar o seu próximo. Os frutos do cristão são frutos que abençoam aqueles que estão errantes e perdidos, famintos e sedentos, sem ter uma saída. Assim é o justo, diz o salmista, floresce e produz fruto. E este fruto que o justo produz vai servir para salvar vidas daqueles que estão errantes neste mundo. Vai servir para trazer alento aos corações daqueles que estão desesperançados. Porque esses desesperançados, ao encontrar com o justo, que tem fruto na sua vida, o fruto do justo vai abençoar estes que estão perdidos. Então o justo é aquele que não vive de maneira egoísta, é aquele que não vive pensando só em si. Justo tem esta qualidade de produzir fruto pensando no próximo, para que o próximo usufrui do fruto que o justo há de produzir. A palmeira, ela é exemplo de resistência. A palmeira, ela é exemplo de resiliência. Esta palavra resiliência é um tanto quanto nova no nosso vocabulário. Uma palavra até mesmo usada na engenharia. Muitos prédios, muitos edifícios, eles são agora construídos de forma que tenham flexibilidade. Na medida que o vento bata, sopre nestes altos edifícios, eles têm uma certa mobilidade. E esta mobilidade, esta flexibilidade que eles agora têm, porque são construídos com esta tecnologia, vamos assim dizer, que faz com que estes edifícios tenham essa mobilidade, flexibilidade. Isto é chamado de resiliência. E a palmeira é um belíssimo exemplo do que é ser resiliente. A palmeira, ela sobrevive a vendavais.
A palmeira sobrevive a enormes tempestades. Se vocês pesquisarem as imagens da Indonésia, quando a Indonésia sofreu com aquele tsunami, você vai pesquisar as fotos, você vê destruição para todos os lados, os prédios destruídos, uma total destruição causada pelo tsunami. Mas você vai perceber que várias palmeiras, que as palmeiras estão de pé. Tudo está destruído em volta das palmeiras, mas as palmeiras estão de pé. Porque a palmeira tem esta resiliência, tem esta capacidade de permanecer em pé, mesmo depois de todo o vento forte, mesmo depois de todo o vendaval. E assim é o justo. O justo é exatamente assim. Vêm os vendavais sobre a vida do justo. Vêm as tempestades sobre o justo. Vêm os tsunamis tentando destruir o justo. A palmeira enverga. O justo enverga. Muitas vezes as folhas da palmeira, de tanto que enverga, chegam a tocar o chão. Mas quando passa o vento, quando passa o vendaval, quando passa os tsunamis, a palmeira continua em pé. A palmeira continua no lugar. É assim que acontece conosco. Os vendavais vêm para tentar nos tirar do lugar. Os vendavais vêm para tentar nos quebrar. Os vendavais vêm para tentar nos destruir. Os tsunamis da vida vêm para tentar acabar com a nossa fé. Mas nós fomos justificados por Deus através de Cristo Jesus. Nós somos daqueles que permanecem e não daqueles que recuam. O justo permanece em pé, ainda que muitos estejam à espreita para aplaudir a nossa queda. Ainda que muitos estejam à espreita só dizendo: agora este homem cai. Agora esta mulher não aguenta. Mas quando passa a tempestade, porque a tempestade passa. Quando passa o vendaval, porque o vendaval uma hora vai passar. Quando tudo isso passar, o justo, à semelhança da palmeira, permanece em pé. E sabe por que a palmeira permanece em pé? Um dos segredos da palmeira, que faz com que ela seja resiliente, que faz com que ela tenha essa capacidade de permanecer, apesar da crise, apesar da luta dos vendavais, são as raízes que a palmeira tem. Porque na mesma proporção que a palmeira cresce para cima, ela cresce para baixo. Se a palmeira tiver 15 metros de altura, ela tem 15 metros de raízes. Se a palmeira tiver 20 metros de altura, ela tem 20 metros de raízes. Porque a palmeira, ela não se contenta em ter as suas raízes na superfície. Muitos são superficiais. Muitos têm raízes superficiais. Mas a palmeira não é assim. A palmeira, ela entende, ela percebe que se suas raízes forem superficiais, suas raízes serão queimadas pelo calor do sol. Suas raízes serão queimadas pelo calor causticante da areia. Então as raízes da palmeira penetram profundamente no solo e vão como que procurando possíveis águas no profundo do solo. Assim é a raiz da palmeira. Ela cresce para baixo, mas geralmente este crescimento para baixo ninguém vê. Geralmente esse crescimento para baixo ninguém percebe. Percebe-se o exterior. Percebe-se o que está por fora da superfície. Mas aquilo que está lá na profundidade da terra ninguém vê. Isto nos traz a lição de que há uma vida do cristão, há uma parte da vida do justo que ninguém vê, que é a sua vida de intimidade com Deus, que é a sua vida aos pés de Jesus. Esta vida ninguém precisa ver.
Esta vida ninguém precisa saber, mas ela precisa existir. Mesmo que outros não vejam, esta vida de intimidade aos pés de Jesus, ela precisa acontecer. Jesus Cristo disse assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto, porque o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. As raízes que crescem profundamente no solo, as raízes da palmeira, nos ensinam que o justo, ele tem esta vida íntima com Deus, esta vida de profundidade com Deus. O justo não se contenta em viver uma vida de superficialidade com Deus. O justo não se contenta em ter uma vida de aparência com Deus. O justo só é feliz quando ele tem profundas raízes de experiência com Deus. Quando ele tem profundas raízes que o alicerçam na palavra de Deus. E são essas raízes que ninguém vê. E são essas raízes que ninguém imagina que existe, que dão sustentação para o justo. É esta vida secreta de intimidade com Deus, de oração com Deus, de meditação na palavra de Deus. São essas raízes, são essa vida secreta aos pés do Senhor, que vai dar sustentação para o justo na hora da angústia. A palmeira cresce para cima, mas também cresce para baixo. A palmeira cresce em qualquer lugar, a palmeira dá o seu fruto para abençoar o próximo, e a palmeira permanece porque tem raiz. Você, meu irmão, que já foi justificado pelo sangue de Cristo, que haja na tua vida essas características da palmeira, que você também cresça aonde Deus te plantou, que você permaneça aonde Deus te colocou, e que você venha viver uma vida de frutos para abençoar o teu próximo, que tuas raízes espirituais venham te manter de pé, porque o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia, e é com aqueles que permanecem, é com aqueles que estão enraizados na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.